Então, aí algumas das repercussões sobre esse tarifaço de Trump ao Brasil. Vou convidar para a nossa transmissão o advogado tributarista Vitor Bastos, ele que é professor do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, para nos ajudar nessa análise. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. A pergunta que todo mundo se faz nesse momento: se essa tarifa for mantida, está prevista para iniciar em 1º de agosto, quais são os impactos ali imediatos ao Brasil? Olá, Tony, tudo bem? Boa tarde. Olha, se a situação de fato se mantém do patamar atual com a cobrança dessas novas tarifas a partir de 1º de agosto, o impacto vai direto para as empresas que exportam para o mercado norte-americano. Não são todos os segmentos da economia brasileira que possuem participação no mercado americano, mas nós temos empresas e atividades muito representativas, com operações muito grandes voltadas para o mercado dos Estados Unidos da América. Empresas do setor de aço, setor de ferro, até mesmo exportação de aviões por conta da Embraer. E isso, para não citar, é claro, o agro brasileiro, que tem no mercado americano um recebedor de muito volume de negócios. Está feita que, e isso já é um diagnóstico de que alguns desses players fizeram e compartilharam entre ontem e hoje, diga-se de passagem, a conclusão não é simplesmente um encarecimento da operação. Não é um aumento qualquer, algo simples de se resolver, de se desviar de não, é um aumento significativo que inviabiliza o envio de mercadorias para os Estados Unidos para muitas dessas empresas que hoje atuam no mercado americano. Então é prejuízo na certa para muitas empresas muito grandes aqui no Brasil. Esse prejuízo certamente não vai ter um buraco que não vai ser tapado. Esse prejuízo é repassado de alguma forma. Então, é uma posição extremamente prejudicial para as empresas brasileiras. Isso tende a gerar, sim, impacto nas operações e no volume de recursos que envolve o envio de mercadorias para os Estados Unidos. E isso, muito certamente, vai gerar repercussões internamente, porque o prejuízo precisa ser sanado de alguma maneira. Enquanto os agentes políticos não se entendem, enquanto há essa animosidade, essa tentativa de jogar culpa de um lado para o outro, a última coisa que deveria ser posta de lado está sendo posta de lado, que é o pragmatismo. A essa altura do campeonato, a preocupação deveria ser arrefecer os ânimos, acalmar todo mundo e sentar à mesa para buscar uma negociação. E, infelizmente, por mais que alguns agentes políticos estejam reiterando corretamente a necessidade de se conversar, estejam apontando que, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, essa medida dos norte-americanos ela não tem exatamente o melhor dos lastros. Fato é que, enquanto existirem esses discursos inflamados, politizando, antagonizando tudo que tem acontecido, o espaço para uma solução no curto prazo é cada vez mais remoto, cada vez mais curto. E a última coisa que essas empresas que atuam nos Estados Unidos precisam nesse exato momento é desse tipo de atitude. Ponto também colocado, inclusive, na carta de Trump ao Brasil. Eu vou abrir aspas. Ele fala que a relação comercial entre os dois países é muito injusta para os Estados Unidos. E o Brasil, desde ontem, vem dizendo que nessa relação que tem, pelo menos fizeram um levantamento de 10, 15 anos, que na verdade quem tem o déficit nessa relação é o Brasil. Então, né, o que fazer diante também, né, desses argumentos sobre quem perde mais nessa relação comercial? Empresas brasileiras e o Brasil, de maneira geral, é o grande perdedor nesse momento. Isso é fato. Não é uma questão de os players brasileiros são os mais relevantes nessa relação. Não é isso. Por mais que nós sejamos o lado que gera para os americanos superávit na balança comercial em relação ao nosso país, nós somos exportadores de mercadorias cuja receptividade pelo mercado americano nós não vamos substituir com muita facilidade. Não é dizer que carregamentos do agro podem ser simplesmente direcionados para outros mercados num passe de mágica. Isso não é o tipo de coisa que acontece. Por outro lado, o Brasil, da feita que escolhe o caminho do enfrentamento, e caso
opte, inclusive, por uma retaliação com a aplicação de, por exemplo, aumento das alíquotas de imposto de importação ou algum tipo de encargo tarifário equivalente, ou que gere um efeito equivalente para os produtos norte-americanos, nós temos que pensar em quais são esses produtos que vêm dos Estados Unidos para o Brasil. Para além de muitos bens de consumo de amplo acesso da população, nós temos bens de alta tecnologia agregada, que encarecem muito as atividades de empresas aqui no país. Então, de um jeito ou de outro, é muito menos uma retórica e muito mais pragmatismo é o que o momento pede. O Brasil, em curto e médio e longo prazo, tem mais a perder com esse tipo de escala retórica, com esse tipo de enfrentamento, do que os próprios americanos. Não que os americanos passem impunes em relação a isso. O tipo de produtos que vão para os Estados Unidos, principalmente os produtos de agro, se eles são efetivamente mais tributados nos Estados Unidos, para o consumidor norte-americano, esses produtos ficam mais caros. Isso é fato. Mas existem muitas empresas do Brasil que já diagnosticaram que as suas operações para os Estados Unidos ficam inviáveis da forma como está posta essa nova medida anunciada por Donald Trump. Resultado: entre o norte-americano pagar um pouco mais caro no seu produto na hora do seu consumo e a empresa brasileira que exporta para os Estados Unidos ter a sua viabilidade econômica, a escala de prejuízo é totalmente diferente. E isso é uma preocupação para a qual, certamente, as autoridades fazendárias e os players de mercado não estão desatentos. O problema é que, para se chegar num ponto em que se comece a conversar sobre algum grau de normalidade e de restauração para as condições que vigoravam até antes de ontem, o agente político, o ente político precisa acalmar os ânimos e sentar-se à mesa de maneira pragmática para conversar sobre a realidade dos fatos. Nem todos os agentes políticos nesse momento estão se comportando dessa forma. E isso é que é o problema hoje, digamos, a primeira barreira, até para iniciar um canal de conversa. Tem um outro ponto também que foi colocado ali já como uma possível alternativa de resposta a essa carta de Trump, né, entre as medidas que estão em avaliação, seria então recorrer, né, à Organização Mundial do Comércio também, para tentar alternativas junto a outros países, tentar algum tipo ali de mobilização, mas até dentro do Planalto isso, por uma parte, é visto como uma ação meio inócua. Qual é a sua avaliação também sobre essa possibilidade de recorrer à Organização Mundial do Comércio? Sônia, a saída juridicamente é perfeitamente viável. O sistema internacional tem não apenas entidades como a OMC, como tem tratados comerciais bilaterais ou multilaterais, às vezes acertados ou entre blocos ou entre países de maneira direta, com inúmeras maneiras de solucionar esse tipo de situação. Só que são engrenagens que demoram a gerar. Da feita que você inicia, por exemplo, uma reclamação na OMC, nós não estamos falando de uma medida que vai surtir efeito no cenário mais otimista de todos em poucas semanas. Neste exato momento, o único caminho passível de sucesso dentro do tempo que nós temos até 1º de agosto é de uma comunicação direta com os norte-americanos. Aí a condução dessa conversa, a razoabilidade do argumento de se levar as autoridades americanas para contrapor a narrativa que levou a esse tipo de comportamento, que nós não podemos ignorar. É uma mistura de argumentos que, de fato, não se sustentam do ponto de vista lógico. Economicamente, a nível de mercado, fato é que os americanos são superavitários em relação ao Brasil. Ponto. Se no meio disso tudo se agrega o discurso político, nós temos os caminhos diplomáticos e os caminhos institucionais para levar aos norte-americanos alguma maneira de apaziguamento do momento que nós estamos vivendo aqui. E precisamos explorar isso com a sabedoria com a qual o Itamaraty é teoricamente conhecido no mundo todo por ter uma reputação extremamente sólida, um histórico muito bom e relações internacionais de longa data como a que temos com os Estados Unidos. Então, não é que os caminhos não sejam inócuos propriamente dito. A viabilidade jurídica dos mecanismos internacionais é realidade. O problema é tempo. Um tempo do qual nós não temos nesse momento.
Então, estamos conversando com o Vitor Bastos, ele que é advogado tributarista. Eu quero explorar um aspecto da carta que trata também sobre essa questão do judiciário brasileiro. É possível, na sua opinião, né, romper essa barreira com os Estados Unidos sem que o Brasil, né, se posicione sobre essa questão do judiciário? Eu digo no sentido de que o Brasil colocou que não vai recuar nesse aspecto político que envolve Jair Bolsonaro e o processo dele no judiciário, mas esse foi um dos primeiros pontos da carta. Então, é possível tentar negociar essas tarifas sem envolver essa questão do judiciário brasileiro? Possível, Sônia, teoricamente tudo é. Agora, a viabilidade das nossas autoridades levar alguma coisa de interesse aos americanos que pese mais na mente dos americanos a favor de um acordo do Brasil em relação ao que foi posto na carta, já são outros 500. Aí nós estamos falando, inclusive, de N formas possíveis de se abordar ou políticas comerciais, políticas econômicas, acordos, negociações. Fato é, porém, não é minimamente crível que uma autoridade estrangeira exerça influência sobre um processo judicial em trâmite no Brasil. Nós não aceitávamos isso no passado, não é o caso de nós aceitarmos agora, isso é fato. Agora, a habilidade de, na conversa, na negociação, remover esse ponto da mesa, trazendo outros assuntos que possam servir como pontos de equilíbrio para o debate, para a construção de uma solução, aí de fato nós precisamos deixar a cargo das autoridades brasileiras nas conversas com os seus pares norte-americanos. Fato é, muita coisa pode estar na mesa, e há ampla liberdade, em teoria, de o Brasil manejar todo tipo de opção que pondera como estrategicamente viável na hora da negociação. Esses são pontos que nós só veremos nos próximos capítulos dessa história. Sem dúvida, e vamos acompanhar de perto. Obrigada muito aqui pela sua contribuição no Poder Expresso. O espaço também fica aberto para próximas oportunidades. Muito obrigada, professor. Uma ótima tarde. Obrigado, Sônia. A todos que nos assistiram, uma ótima tarde. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.